Pois é, eu abri o programa falando que hoje era 1º de junho de 1947. O que aconteceu no dia 1º de junho de 1947, que eu acredito que mudou a história em Teresópolis, ou pelo menos mudou grande parte dessa história. Vanderlei Pérez sabe tudo da nossa história e do dia 1º de junho de 1947. Olá, Hélio. Bom dia. Tá ligado aí? Acho que sim. Você conhece isso, né? Sabe o que é, né? Mais ou menos, né? Se bem que eu estou tão destreinado, um tempão, só agora eu vim ser convidado para participar do seu programa, pô. Não, mas você vai participar 6 de julho do programa especial. Demorou, hein? Não, o programa tinha que ficar bom, né? Para você vir aqui, o programa tinha que pegar então, pé. Tá. Agora... Mas está muito bom, está funcionando muito bem, isso é interessante. O grupo está muito envolvido, né? Afinal de contas, as pessoas pensam que um programa desse se faz assim, só dá um estalar os dedos, não funciona, né? Tem uma produção, tem uma busca dos entrevistados escolhidos, né? Isso é muito importante, a gente continuar com esse trabalho. E hoje, dia 1º de junho, dia da imprensa, né? Dia em que circulou no Brasil o primeiro jornal Correio Brasiliense, 1º de junho de 1808, né? A Gazeta do Rio de Janeiro vai surgir só em 10 de setembro de 1808 também. O primeiro foi o Correio Brasiliense, não foi um jornal no Nordeste? Não, o Diário de Pernambuco era nos anos... mas aí não era a imprensa, era uma imprensa clandestina, né? Imprensa escrita, produzida fora, né? Uhum. Então, e não tem registros disso, né? Mas o primeiro jornal genuinamente brasileiro é o Correio Brasiliense. E depois veio a Gazeta do Rio de Janeiro, que veio para falar das coisas da corte, né? Ela era um jornal extremamente chapa branca, era impresso na imprensa régia, né? Tanto que já em 2010 é uma das contribuições do governo brasileiro de dar essa data, então, desde 2000, aliás, que nós comemoramos o Dia da Imprensa, 1º de junho. E o Hipólito da Costa, que era um uruguaio, ele vai fazer um jornal brasileiro impresso na Inglaterra. E os jornais levavam um mês para atravessar o oceano e chegar. E a notícia. E era notícia, você vê. A notícia bem velha, né? E ainda assim, no editorial, o primeiro editorial do jornal, no ano 1, ele diz, no número 1, ele diz o seguinte, que deve ser reconhecido o homem que se propõe a clarear a mente das pessoas. E não é outra coisa que a imprensa faz. A gente que a imprensa escrita, falada, televisada, ela tem a função de esclarecer. E num tempo em que as redes sociais estão emburrecendo as pessoas, né, transformando mentiras em verdades, né, como dizia o Goebbels, né, que uma mentira contada várias vezes vira verdade, não precisa ser contada essa mentira. Alguém pega essa mentira, publica em vários pontos da internet e aquilo vira uma verdade ao ponto de todo mundo compartilhar. E não se criou ainda uma mecânica para punir isso, né? Nós estamos aí tendo que ver como resolver isso para o futuro, né? Como a imprensa ela vai ter que se desdobrar para produzir, contrariar esse tipo de notícia que vem sendo transformada, essas mentiras que vêm sendo transformadas em verdades. Que vem pelo Facebook. Que vem pelo Facebook, pelas várias mídias, né? E vem através dos robôs, né? Não só os perfis falsos, pagos, patrocinados, mas também os robôs. Então, hoje vai ser preciso a gente antecipar e achar um caminho. Mas, de qualquer forma, a imprensa convencional, ela nunca vai perder o seu papel, né? As pessoas que buscam se informar de verdade, elas vão sempre olhar para um site do Globo, para um site do Estadão, para um site do Diário, onde ali sabe que se está ali é verdade. O que está fora dali, aquela notícia, por mais fantasiosa, por mais importante e interessante que ela seja, a grande chance dela não ser verdade se não tiver nos sites de notícias, né, que são a base hoje das redes sociais. Né? Tem a rede, mas é preciso olhar para o site para ver se está lá no site. Eu estou ficando meio mal criado agora em Facebook, porque às vezes eu vejo as pessoas assim perguntando. Tem que bloquear, não tem jeito, tem que bloquear. Não, ninguém bloqueia. É uma rede, não é rede social. O Facebook é uma rede antissocial, né? É antissocial, então, né? É complicado. Aí o cara bota assim, alguém sabe se está vacinando na cidade? Qual é a vacina de hoje? Eu entro lá e boto assim, liga na TV Diário. Pô, a gente trabalha, a gente pesquisa.
Marcelo fica aí o dia inteiro pesquisando qual é a vacina que chegou. Aí o cara vai lá, qual é a vacina de hoje, hein? Liga na TV Diário. Ao longo desses 200 anos da imprensa no Brasil, mais de 200 anos, a imprensa sempre divulgou, né? Sempre deu um norte para o noticiário. E de uns tempos para cá, com as redes sociais, alguns veículos, alguns governos, eles passaram a achar que criar uma página do Facebook é órgão de imprensa. E nós temos esse problema aqui na Prefeitura de Teresópolis. Sim. Eles têm uma página de Facebook com lá, sei lá, com 5 mil, 10 mil amigos ou pessoas que curtem e que acompanham, mas no município de 184 mil habitantes, isso é muito pouco. Você precisa alcançar mais gente, né? Então, daí, até hoje, é muito comum na internet, no Facebook, alguém perguntar: quando é que vai vacinar gente com 61 anos? O povo não sabe, porque as pessoas acham esse mundo maravilhoso onde vive o prefeito e os seus secretários, ele não é real, né? Ele é virtual. A realidade das pessoas, né? A realidade das pessoas que vivem no Cruzeiro, em Santa Rita, lá na cabeça dos morros do bairro São Pedro, que são vários morros que compõem o bairro São Pedro, essas pessoas têm os seus afazeres e as suas dificuldades, os seus problemas diários. Elas não são obrigadas a ficar entrando no Facebook para ver se vai ter vacinação, se vai chegar isso ou chegar aquilo. Então, é uma falha muito grande os governos quererem menosprezar o trabalho da imprensa e a penetração que a imprensa tem, né? Sai uma coisa na página do jornal, daqui a pouquinho tem tantas mil visualizações, tantos compartilhamentos, porque as pessoas buscam os veículos de informação para se informar. A prefeitura, que já é ineficiente até para prestar os serviços que ela presta, tenta concorrer com os veículos de imprensa fazendo uma página de Facebook achando que aquilo é jornal. Não é jornal, não é algo de imprensa, é apenas um perfil. É necessário ter para a prefeitura falar para o povo através de um site oficial, é a voz dela falando, né? Mas não é um veículo de comunicação. E maltratam e tratam muito mal os veículos de imprensa. Então, não é só o Diário, não, todos. A prefeitura acha que a página dela é mais lida e mais vista que quase todos os veículos de Teresópolis, veículos de imprensa. Mas eu já vou perguntar então, isso é uma mentira, porque isso não funciona. Daí essa desinformação. Daí as sobras de vacina. Você vê, semana passada, sexta-feira, quando deu aquele problema lá na Secretaria de Saúde, foram 192, me parece, vacinas. Como que pode? Se todo mundo querendo se vacinar e sobra quase 200 doses de vacina. Porque as pessoas não foram informadas que aquele era o dia, que aquele era... E as pessoas se informam através das páginas de notícias da própria internet, no Cacau, no Totó, no Paulo Vicente, na página do Diário, ou seja, no site das outras TVs, dos outros jornais. Ou seja, as pessoas procuram os órgãos de imprensa para se informar. Não vão no site da prefeitura para se informar, né? Então, essa concorrência que a prefeitura quer fazer com os veículos de comunicação faz mal para ela mesma, porque ela se mostra ineficiente quando precisa prestar o seu serviço, que é o serviço de vacinação, que é maior hoje demanda, né, da cidade. Todo mundo está sonhando com a vacina e quem já tomou a sua primeira dose está sonhando com a segunda que está vindo por aí, né? Sou eu. Nós. Carlos Martins. Carlos, desculpa, meu irmão, eu não vi. Agora que eu vi que você entrou aqui e fez um comentário aqui, mas ficou para trás. Desculpa, agora que eu vi isso, Carlos Martins. Leonardo Rufino, a Penha, Lia Queiroz da Graça. Conhece Lia Queiroz da Graça? Ela está aqui falando o seguinte: boa noite, Vanderlei, gosto muito das suas histórias sobre a cidade. E o programa, como sempre, muito bom. Muito obrigado, Lia. Volta o Carlos Martins. Eles vivem no fantástico mundo do Bob, né? Falando sobre o caso da prefeitura, né? Eles vivem no fantástico mundo do Bob. O Jones Vargas, boa noite, grande jornalista, historiador Vanderlei Pérez, meu irmão na fé. Abraço, Jones, muito obrigado. O Carlos Martins, não tem problema. Obrigado, Carlos, fico te devendo. E, aliás, Carlos Martins, cara, eu tenho que te ligar para a gente combinar, para você vir aqui no programa, que já está fazendo muito tempo que você não vem aqui. Vanderlei, é o seguinte, eu conheci lá no alto, eu era criança, tinha um carro enorme, uma perua, eu não me lembro se era Chevrolet ou Ford, eu tenho a impressão que era Chevrolet. O dono morava ali, quase em frente ao Colégio da Bloch, em frente à Praça do Alto. Em cima desse carro tinha duas cornetas enormes. Eu me lembro que o filho dele, que era muito alto, o filho eu não me lembro o nome, foi trabalhar depois no Parque Nacional. E o nome desse homem era Raul Fernandes. E ele tinha um alto-falante, que era um carro de propaganda.
E ali o pessoal anunciava morte, casamento, a sogra que tinha brigado, servia para tudo. O alto-falante de Raul Fernandes. Foi aí que começou o rádio em Teresópolis? A amplificação Teresópolis, né? Que chamavam a empresa do Raul Fernandes. O Raul Fernandes foi uma figura muito interessante da história de Teresópolis, porque além de apresentador de propaganda de carro de som, que era o papel dele, foi vereador em Teresópolis, né? E era também um grande poeta sonetista, né? Um grande escritor também, né? E teve o seu tempo aí auge, né? E foi um dos fundadores da Rádio Teresópolis, junto com o Manuel Pinto, pai do João Oscar, o Marcelino Garcia, que era um espanhol que andou por Teresópolis, o Malhardi, né? São os 4 que lá desde 46 começaram a se reunir na associação comercial, sempre ela, né? Desde que foi criada, ela vem servindo aí aos bons propósitos da cidade, e até que, em outubro de 46, o ministro Macedo Soares, que era ministro da comunicação, ele então publica no Diário Oficial a outorga da Rádio Teresópolis, que vai ao ar em junho do ano seguinte, né? 1º de junho, não 1º de julho. Não, 1º de junho. Como a própria rádio, às vezes, em alguns momentos, comemorou, porque havia essa informação escrita de que teria sido 1º de julho, mas, na verdade, foi 1º de junho. Está na página do jornal, não dá. O jornal não mente. 1947. O jornal de 1º de junho de 1947 inaugura-se hoje a Rádio Teresópolis, conta lá todo o histórico de como seria, né? E foi uma conquista. E foi interessante porque o Raul Fernandes, que foi o grande batalhador desses 4 aí, foi o grande batalhador pela criação da Rádio Teresópolis, não durou um mês na rádio. Ele vai ter desavença lá com o Marcelino, com o Malhardi. E aí ele sai e entra o Renato Ferro. Por isso que muitas pessoas falam que o Renato Ferro é o fundador da Rádio Teresópolis. E não é, ele é apenas o primeiro gerente. O segundo gerente, na verdade, o primeiro gerente sem o Raul Fernandes à frente da rádio. E a rádio vem cumprindo ali o seu papel ao longo desses anos todos. Em 1947, o Malhardi assume a rádio, os grandes nomes da imprensa de Teresópolis vão passar pela Rádio Teresópolis, né? A Rádio Teresópolis fazia um evento, às vezes, em auditório, lotava o auditório só de autoridades, né? Não era só público, não, né? Era uma potência naquela época, né? Ainda a rádio, as pessoas ignoram a importância do rádio, mas a Rádio Teresópolis ainda tem a sua grande importância. É lá naquele cantão onde nem pega internet, o rádio pega, né? Então, e aliás, a rádio é do tempo que se pagava imposto para ter rádio em casa, né? Você sabia, mas naquela época da Rádio Teresópolis, quando ela surgiu, se você tivesse aparelho de rádio em casa, tinha que pagar imposto à prefeitura. Depois caiu, como caiu também a placa de bicicleta, né? Essas coisas vão mudando, né? Então, a cidade é muito interessante porque ela está sempre se transformando. É um processo de reciclagem constante, né? As coisas que se inventa hoje já funcionaram 20, 30, 50 anos atrás, de outra forma, mas funcionaram, né? Prova disso é a nossa viagem para o Rio de Janeiro, que nós trocamos o trem pelo carro e agora vamos ter que trocar de novo o carro pelo trem, né? Nós suprimimos o tráfego marítimo que havia no trem, né, que você descia de trem até Piedade pegava o barquinho, chegava na Praça 15, para fazer uma linha direta pela Leopoldina, chegando na Central. E agora, não vai demorar muito, nós vamos ter que voltar ao tráfego marítimo, porque você está levando 3, 4 horas para chegar no Rio em função do engarrafamento da Washington Luiz, né? E do risco, do perigo de assalto, os perigos, né? Então, daqui a pouquinho, a gente vai voltar para o mar de novo. Ou seja, a gente está sempre se reinventando e pegando as ideias antigas. E é por isso que é muito importante você olhar para o passado, porque erros que se cometeu no passado, que nos deram esse presente, que às vezes a gente questiona se ele é bom ou ruim, podem ser corrigidos se você entender o passado. Pelo menos para pensar em melhorar as ideias antigas e que não deram certo e que provocaram esse tempo que às vezes a gente reclama dele. Você tem algumas fotos, né? Pelo menos disseram lá que tinha algumas fotos. Você queria mostrar? Tem fotografias aí, né? Tem todo mundo. Gilberto, vamos para algumas fotos aí que o Vanderlei botou. Eu fiz uma matéria hoje. Está aí, a Rádio Teresópolis. ZYL2. Eu peguei a ZYL2. Mas nesse espaço aí? Não, nesse espaço não. Isso aí é Delfim Moreira, em cima ali, perto do consultório da doutora Cláudia, né? Esse prédio existe ainda. Esse prédio fica do lado do Hotel Rever, né? Do Demétrio. Isso.
quase em frente à ZYL2, antiga Guaíra, Rádio né? Teresópolis. Mas a Rádio Teresópolis não funcionava, não começou aí, na verdade. Né? Começou na rua Cabo Frio, um pouquinho acima ali, está ali, a torre da rádio aí. Isso era na rua... Ah, o Morro dos Pinheiros, né? A torre da rádio aí com a casinha, né? A rádio começou aí em 47. Né? Então, Morro dos Pinheiros. Morro dos Pinheiros. Esse prédio fica mais ou menos ali, próximo à casa do Paulinho Nascimento, aquela rua por cima ali, né? Que vai... O estúdio era nessa casinha? Era nessa casinha ou era aqui embaixo? Não, em cima, lá na casinha. O estúdio era lá em cima, da torre. Essa torre depois vai para o corta-vento, né? E depois vai para a fazendinha. A torre passa por 3 espaços, né? Então, e não é só... Está aí. Todo mundo é importante, tá? Aí só tem deputado, prefeito, vereador, empresário. Isso é um evento da época da rádio nas mãos do Ayrton Rebelo, na Rádio Jovem T. Antes de pertencer ao Sistema Globo de Rádio. Tem algumas figuras aqui que a gente pode destacar. Doutor Mouzinho, Roger Malhardes, Flávio Bortoluzzi, né? Exato, aqui atrás, eu não me lembro o nome dele, ele foi vereador. Ele foi vereador, caramba, não estou conseguindo me lembrar o nome dele. Era baixinho, gordinho, já faleceu. É muito fácil achar quem faleceu nessa foto aí. Não, isso é verdade. Quem já morreu, Zequinha Quinzinho, que lá atrás, a gente vê Zequinha Quinzinho. Eu acho que aqui já morreu todo mundo, nossa. Né? Já deve ter morrido todo mundo. A gente fala, esse é um tempo mais antigo da rádio. Essa foto aí, Vanderlei, Delcio Monteiro. Isso é entrega de prêmio, né? A rádio fez, o Teresópolis Jornal e a rádio faziam entrega de um prêmio anual para os destaques da cidade. Né? Depois esse prêmio vai ser substituído pelo Mulher de Pedra, fizeram um prêmio parecido, né? O City, mas era um evento, né? Então você tinha aí, era um prêmio entregue pela rádio e pelo jornal, que o governador vinha receber, ministro de Estado vinha receber, né? Então era uma importância. A gente dá pouca importância. Esse de preto é o Delcio, hein? É Delcio Monteiro e aqui atrás Borginho. Com o Bandeira Júnior. Novinho, né? Bandeira Júnior, isso mesmo. Ele e seu bigodinho. E a gente tem essa noção, às vezes, a gente não tem noção do que é Teresópolis, do que foi Teresópolis, né? Teresópolis não é uma cidade muito importante, mas nos anos 50, 60 e 70, especialmente, era uma referência, né? Então, aqui era a casa, aqui se discutia, se fazia os bastidores da política nacional, né? Dá para conhecer esses 3 aí, Osíris Raal, Sentado Malhardes e Rubem Alsina, né? Rubem Alsina, Malhardes no meio, doutor Osíris. Programa Debates na Rádio Teresópolis nos anos 47, 48. Programa Debates? Que coisa, hein? Quem é o operador lá atrás? Eu não conheço, não. Também não me lembro quem é. Essa e quem está em pé? Muito, né? Eu até cheguei a pensar que fosse o Raul Fernandes, não é. Esse não, Raul Fernandes não. Raul Fernandes é diferente. Raul Fernandes não, mas Rubem Alsina. Isso aí você já lembra, né? Sim, isso aí já foi mais ou menos na minha época. Essa turma está por aí ainda, né? Chinaíba já morreu, nosso Reginaldo Castro também. O presidente do Cala Boca sentado ali, meio que de lado, né? E esse cara é o Luiz Salomão. Esse é o deputado Luiz Salomão. Que está falando, né? Que está falando, exato. Tá, aqui atrás você tem Oséias Rios, né? Aqui em pé, ao lado daquele menino que foi da marcenaria, não me lembro o nome dele. Esse é o Brizolinha, né? Não, Brizolinha está aqui. Tá do lado. Brizolinha atrás de Reginaldo Castro, né? Grande amigo Reginaldo Castro. E aí já foram alguns, rapaz. Esse programa de debate também na rádio, né? Que tinha os convidados especiais, né? O estúdio que cabia ali 10 pessoas e de vez em quando tinha 20, né? Tinha que pedir o pessoal para ficar quieto um pouquinho para a fala. Quando o Reginaldo saiu, eu fiquei nesse programa, eu fiquei no lugar dele. Aí já quando teve o Ronaldo à frente do programa. Ronaldo, né? Fialho. Maria Goretti, Cláudia Luande Eduardo, Margarete, o Celso e a Madalena Rucker, né? Isso é uma foto bem recente, né? Tudo que é de 30 anos para cá é bem recente, né, Hélio? Esse estúdio já foi... aí rapaz. Entrevistando aí o Saturnino, né? Saturnino. Não, Saturnino, não. Não, lá de São Paulo, meu Deus. São Paulo, o marido da ministra, né? O marido da ministra. Ih, meu Deus, fugiu. Eduardo Eu estudei tudo sobre a vida.
Suplicy. Uma grande figura, uma pessoa muito inteligente, né? Estudei tudo sobre a vida desse homem para poder entrevistá-lo. No final da entrevista, ele gostou tanto da entrevista que ele me convidou para entrar no PT. Tá? E eu só não entrei no PT porque a Rosa Conte não deixou. Rosa Conte não deixou. Porque senão, não que eu quisesse entrar, mas é que forçaram a barra para eu entrar no PT. Caramba, isso tem muitos anos, muitos anos. Aí. Agora, a Rádio Teresópolis também foi muito forte no esporte, né? Até porque tinha essas referências, o Lipe era uma das referências da rádio, né? Sempre muito ativo na rádio. E aí, do lado do Carminho do Pacheco, né? Transmissão de um desses jogos, que aí, todo domingo, né? Tomava aí a tarde da rádio. Eu acabei não conseguindo a fotografia das transmissões de jogos do Rio, né? Que também era outra aventura, né? Mas tem Maurício Aragão, deve época ter. de Gilberto Passo, né? Tá aí. Esse é um jogo Campo do Várzea. Da Liga de Teresópolis com o Vasco, né? Campo do Vasco. Pelo menos é isso que diz. Não, aí é Campo do Várzea, né? Campo do Várzea. Mas um jogo do Vasco em Teresópolis. Ah, foi o jogo do Vasco. E o Lipe transmitindo da mesinha aí. De novo o Lipe, né? Essas caras são todas conhecidas, né? Esse de pernas abertas aí, calça preta, é o Almir Quintas, o Almir, que era ali no Tipista da Gazeta, redator esportivo, né? Antônio Farias, o Vilauba, e o Valdair Queiroz na ponta, né? Valdair Queiroz aqui na ponta, Ih, rapaz, que saudade aí, rapaz. O Vicente Donato aí, né? Vicente Donato. Henrique Vilauba, Antônio Farias e o Lipe, né? Isso é a época que a rádio pertencia à Globo, né? A época foi aquela época do Sistema Globo até os anos... Início dos anos 80, né? A rádio pertencia à Globo. É uma das, sei lá quantas mil, né? Rapaz, ele nessa época ele estava com 300 quilos, esse aí, né? Agora, hoje não, hoje está magrinho. E a rádio também tem os grandes locutores, né? Começou lá com o Luiz Nogueira Júnior, que era o Luiz Moreno, né? Que é um grande locutor dos anos 50. Esse é o Oceanella, né? Acho que tem mais alguns pela frente. Esse tem aí conhece Eloy alguém aí? de Carlos. Eloy Cabeludo, né? Eloy Cabeludo. Gato Preto. Gato Preto ali, que saudade dessa turma toda, Gato é uma né? figura, né, cara? E Heitor Rocha. Heitor Rocha, bem recente, né? Não Isso é da muito, sua época, não. né? Não está muito recente isso aí, não. Não está muito, ó, Vicente. Vicente, exato. Vicente de Já Alencar. falecido, né? Isso foi Rádio Teresópolis também. Teresópolis também. Aí já foi agora, né? Já foi agora, a rádio mudou de endereço, né? Mudou o formato dela, junto com a TV. Um dos últimos programas de debate, inclusive, que eu participei. Aí Tião também tinha um programa Tião Correia, né? Um programa de música caipira, né? Tião Correia chegou comigo. Fui eu que criei Tião Correia no rádio. A Vida é um Show, esse nome fui eu que dei para o Tião. Eu que criei esse nome, A Vida é um Show. E Vicente está morando ali na Posse, né? Na Ponte, né? Do Imbuí. Muito tempo que eu não vejo Vicente. Há muito tempo que eu não vejo, mas de vez em quando eu tenho contato com ele. Está morando na Ponte do Imbuí. Está por ali na Ponte do Imbuí. É isso, mas a gente tem as formas de comunicação, né, que nós temos. O rádio ainda é muito forte, mas foi muito mais forte do que hoje é. E temos a imprensa escrita aí, e agora com essa novidade, né, essa turma é recente, hein, rapaz? A Marcelinho aqui, ó. Patrícia, minha filha, né? Marcelinho, a Leia lá atrás, Orlando, Cláudio Misael, Deni, Ronaldo Fialho, e lá atrás sou eu, e esse menino aqui, eu esqueço o nome dele, ele foi operador do programa, era operador nosso. Isso aí tem o quê? Tem uns 20, 25 anos essa foto Esse trabalho de imprensa era interessante porque, claro que a imprensa, o órgão de imprensa é um negócio, mas a atividade da imprensa é um sacerdócio, né? Então a gente tem essa... Leozinho, o nome do rapaz. Oi, Leonardo. Isso mesmo, obrigado. Esse envolvimento que a gente tem de buscar a notícia e contar a notícia, né? Seja no rádio ou seja no jornal, é uma coisa meio que embriaga a gente, né? Obriga a gente a conhecer a cidade e a contar o que sabe, né? A contar como as coisas são e buscando sempre afetar, né? Porque a imprensa ela tem esse papel de interferir nas decisões, né? E dar o norte. Você vê a imprensa aí, imagina, às vezes eu fico vendo essas pessoas
chamando o Globo de Globo lixo, ou não respeitando um órgão de imprensa. Imagina esse país sem imprensa, rapaz. Os nossos políticos são muito abusados, o nosso judiciário é muito abusado, né? Então você vê aí esses desembargadores aí envolvidos em corrupção no governo do Estado, tudo isso aí, toda essa investigação parte da imprensa. Você só sabe porque existe a imprensa. Você só sabe isso, e eles só ficam menos abusados ou não tão abusados porque tem imprensa para denunciar e para apontar o dedo, né? Então essa coisa da imprensa, o papel da imprensa, ele é muito relevante para uma sociedade. Nesse momento de transformação é mais complicado, é preciso que haja um entendimento do que é a imprensa e do que é a imprensa de fake news, né? Que é a imprensa desses blogs, dessas pessoas que não têm sede, que não têm endereço, né? Nem CPF, nem CNPJ. Esse cara que existe atrás do teclado do computador e que se acha o dono da verdade, eles fazem um mal muito grande à informação, porque eles, em certo momento, eles se confundem, né, com a imprensa verdadeira e no seu papel. Mas, quando o bicho pega, é na imprensa que o telespectador, que o leitor do jornal vai recorrer. Nós temos exemplo disso aqui, nós tivemos exemplo recentemente aqui de dois médicos em duas situações diferentes, que tiveram morte cerebral e todo mundo morreu, contando história. E aí eu via os comentários, de vez em quando, aqueles postagens que dá 500 mil comentários na internet, né? Aí de vez em quando alguém, não, isso não deve ser verdade, não saiu no diário ainda. Então, essa é uma das coisas que mostra que a gente tem o reconhecimento, né? Esse reconhecimento não é tão explícito, porque a gente até gostaria que ele fosse mais declarado, esse amor, né, ao trabalho que a gente faz. Afinal de contas, a gente se dedica e se arrisca todos os dias em função disso, né? Nesse momento aqui, quem está buscando clarear a mente das pessoas, tem gente redigindo um texto para uma ação contra um veículo de imprensa da própria cidade, né? Basta lembrar que nós temos aí mais de 20 ações em cursos, pagas com dinheiro público, contra jornalistas de Teresópolis. Não sei se você foi premiado com algum deles, mas eu tenho uns 3 ou 4 nessa leva aí, e vários outros veículos também têm. Não pode perder o rumo, e não pode nunca esquecer a nossa obrigação, né? Se você tem um fato, e se é verdade, e não só ter o fato e ser verdade, você tem o direito de interpretar isso, né? Nós temos o direito, por exemplo, eu lembro de pouco tempo atrás, quando a gente descobriu aqui no jornal que o município recebeu 51 milhões do governo do estado para o combate, para melhorar a saúde e o combate à pandemia, né? Então, essa informação o vereador não sabia, as autoridades não sabiam, mas quando o diário soube, as autoridades passaram a saber. E o povo tanto também. Que é hoje um dos objetos de pesquisa, de investigação da CPI da pandemia na Câmara, esse recurso que veio para Teresópolis, e o prefeito não disse o que fez com ele, né? Ou seja, a imprensa tem essa função de colocar o dedo na ferida sim, de dar opinião sim, e de apontar os erros que acontecem. Porque, num processo até de contribuição com as administrações municipais, né? Porque é a partir da possibilidade de ser fiscalizado que o gestor passa a querer errar menos. Porque ele está sempre ali em busca da perfeição, em busca de entregar um melhor serviço, um melhor trabalho, né? Então, ele vai, quando ele vê que é fiscalizado, já que ele não é fiscalizado pelos mecanismos que são os mecanismos oficiais, né? Que tem a obrigação de fiscalizar a administração municipal, quando a imprensa aponta, tudo isso olha e a gente consegue com que a administração flua melhor. O Carlos Martins aqui fazendo um comentário, a rádio está sempre presente na vida da doméstica, do pedreiro, do jardineiro, de todo mundo, né? Eu acho que o rádio está sempre presente. O rádio é imorrível, imorrível. Elza Pacheco dizendo aqui que lembra muito do Raul Fernandes e perguntando se você lembra do Zé Godinho do bairro de São Pedro. O Zé Godinho era um apaixonado pelo Malhades, né? Ele era tipo um cabo eleitoral, né? Tem assim umas histórias da época de paixão política dele, mas eu não lembro, não peguei. Cheguei mais tarde, eu sou novo aqui, cara. Eu cheguei em 77, né? Zé Godinho, se eu não estiver muito enganado, ele tinha um centro de espírita ali, no centro de Umbanda ali no bairro. Eu já ouvi falar dele porque tem assim
uns fatos, né? Eu estava colhendo outro dia, eu venho colhendo ao longo do tempo, eu tenho um museu dentro de casa, que Promemória é um espaço que eu tenho próximo à minha casa. Então, eu pesquiso muito em cima do meu próprio material. E eu tenho pesquisado sobre fatos assim, hilários que ocorriam nos comícios. Né? Então, você tem coisas do ar. Pois é, mas você vai ter que contar isso amanhã, Vanderlei, que para não dar mais tempo. Não. E o Zé Godinho tem passagens políticas, porque ele era cabo eleitoral do Malhaz. Do Malhaz. Que Tinha tal voltar amanhã? Rapaz, já foi difícil sair de casa hoje. Não, vamos voltar amanhã? Voltamos outro dia, não tenho dúvida. Não, amanhã. Quando quiser. Bom, amanhã quem vai estar aqui é Marquinhos Barbosa, da banda 5 Estações. Que também tem história para contar. Ele gasta 1 hora. Não, dá para os dois. Vamos botar vocês dois amanhã fazendo um bate-papo? Eu sou aquele convidado que eu vou estar ali para substituir o que faltar, ok? Boa. Então, minha gente, já falei, amanhã o Marquinhos Barbosa vai estar aqui com a gente e Vanderlei Pérez também. Vanderlei Pérez também, porque eu vou contar uma história. Eu vou falar rapidinho sobre a churrascaria Bife Grande e que a Rádio Teresópolis fazia uma transmissão ali do programa do Zé Désio, né? Casarão da Fazenda, anterior a Tião Correia. Né? E foi ali que Marquinhos Barbosa começou. E como a gente também, no bate-papo, a gente não falou muito da Rádio Teresópolis, Vanderlei volta amanhã para falar da Rádio Teresópolis, contar algumas histórias da Rádio Teresópolis. Muito obrigado a todos vocês, Vanderlei. Então, até amanhã. Eu quero até amanhã, então. Então, até amanhã. Estaremos. Está em casa mesmo. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Amanhã a gente está de volta com Vanderlei também e Marquinhos Barbosa. Tchau, gente.